Como eu disse para vocês, hoje é a nossa última aula do grande grupo de derivadas, né? São 3 grandes grupos que a gente costuma estudar no curso de cálculo. Seja ele no cálculo 1, né, lá no CGA, cálculo com geometria analítica, seja ele no cálculo 2, ou no cálculo avançado, cálculo com várias variáveis. 3 grandes grupos, funções derivadas e integrais, tá? Lá a gente fez isso, aqui a gente está fazendo também. Já vimos o assunto o grupo, né, de funções de derivadas, e agora estamos vendo o encerramento dele aqui no grupo de derivadas e vamos iniciar o grupo de integrais na semana que vem. Conteúdo, a gente já abordou praticamente tudo, tá? Praticamente tudo que tinha para abordar. Agora, na aula de hoje eu vou fazer esse fechamento com... Ficou exercício da aula passada, né? Exemplo, exercício. Então eu vou começar com uma revisão das coisas que a gente andou discutindo, não no grupo inteiro de derivadas, mas na parte das derivadas direcionais, tá? Então a gente vai revisar derivadas direcionais, discutir, né, o cálculo, etc., o gradiente, as propriedades do gradiente e resolver exercício. Tá? Então, não sei. Eu projetei a aula para, né, os 2 períodos, 2 horários normal. Mas pode ser que a gente gaste menos tempo. E aí, se sobrar um tempinho, no fim da aula, vocês podem aproveitar para já fazer a tarefa 9, tá? Mas não vou prometer nada porque a gente nunca consegue prever essas coisas direito. Então, vamos começar hoje com uma revisão bem rapidinha. Derivadas direcionais, tá? E aí já entra o vetor gradiente nessa discussão também, tá? Então, revisando derivadas direcionais. Perfeito? Vou começar já de cara, botando a expressão, né, clássica aqui da derivada direcional numa função de 2 variáveis, na direção do vetor u, né, do versor da direção. Então, é a derivada parcial em relação a x, que multiplica um certo a, né, mais a derivada parcial em relação a y, que multiplica um certo b. E a gente sabe que a e b, né, são as componentes do vetor que te dá a direção, que é o vetor u, que é unitário, né? Unitário. Muito bem. Então, A e B estão aí. Né? A e B. A e B. Bom, só para você relembrar. É unitário e não é qualquer vetor, né? Ele é que dá a direção da derivada, do corte da derivada, né? O nosso vetor diretor. Direção do corte. Tá? Tranquilo. A gente, para resolver derivadas direcionais por essa forma tradicional, a gente usava um algoritmo, né? Com 4 passos, né? Ou 4 etapas. Para a gente determinar a derivada direcional. Perfeito. Aqui eu não vou relembrar o algoritmo, né? Mas era basicamente verificar se o vetor u dado da direção do corte é unitário. Se não for, você já calcula o versor dele, né? Depois você determina as derivadas parciais. Conhecendo o valor das derivadas parciais, as expressões das 2 derivadas parciais em x e em y, multiplica pelas componentes do vetor e aplica o ponto. Então, são essas as etapas, né? Então, em geral, a gente calcula a derivada, o valor da derivada, né? Então, é num certo ponto, né? Um ponto dado, que tem suas, né, componentes x e y do ponto, tá? Perfeito.
E a gente trabalhou bastante com isso, mas bastante mesmo, né? Deixa eu ver se eu destaco aqui a expressãozinha. Aqui. Tá? Então, fizemos muitos exercícios, etc. e tal. Depois viemos falar na semana passada sobre o gradiente. O gradiente é um operador, né? Tá aí a expressãozinha dele, um triângulozinho assim, né? Um setinha em cima, um operador vetorial, né? Então ele transforma uma função em um vetor. Essa é a principal característica dele aqui para a gente, tá? Uma função em um vetor. Um vetor. Mas não é qualquer vetor, né? As componentes desse vetor, gradiente, são justamente as derivadas parciais das funções, né? Então, cujas componentes são as derivadas parciais, justamente. Então, da função em relação a x e y. Tá? Então, a gente pode escrever a expressão aí do gradiente da função como sendo justamente, né, de algumas maneiras, né? Você tem a maneira mais simplificada possível, que seria as componentes vetoriais, simplesmente. Tá? Costuma trabalhar assim. Ou também, se quiser escrever na forma cartesiana, né, uma componente que é derivada parcial na direção x, perdão, derivada da função em relação a x na direção do versor i chapéu, né, que é horizontal, mais a outra derivada na direção do vetor j chapéu. É a mesma coisa, né? É um vetor, no fim das contas. E aí algumas propriedades do gradiente, né, em relação à derivada parcial, a derivada direcional, né, e as próprias propriedades do vetor gradiente aplicado na função. Tá? Então, algumas propriedades aqui. Primeiro. Então, a derivada direcional pode ser reescrita, né, a expressão da derivada direcional pode ser reescrita utilizando a notação de gradiente. Tá? O resultado é o mesmo. Né? Então, vamos escrever a derivada direcional. Escrita como? Vai ficar a derivada na direção do vetor u da função f, um dado ponto aí de coordenadas x e y, como sendo o quê? O gradiente dessa função escalar, né, produto escalar, com um vetor que te dá a direção, com um vetor unitário. Lembra que esse vetor u aí é unitário, tá? Então, vou até colocar pretinho também aqui, ó, porque é basicamente a mesma expressão que a gente tem lá em cima, né, que eu destaquei em preto também. Só que reescrita aqui para utilizando a notação do nosso gradiente. Então, lembra que o gradiente é um vetor que te dá a direção. Né? E tem mais algumas propriedades aqui que são importantíssimas dele. É importante que a gente saiba, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Esse vetor gradiente, a gente calcula, ele te aponta a direção de máxima variação da função naquele ponto em que você está calculando a derivada, né? Então, o vetor gradiente dado justamente aqui pela expressão do nabla, né? Essa letrinha, esse triângulo aqui chama-se nabla. Então, deixa eu tirar isso aqui e colocar o argumento da função, para lembrar que ela está calculada num dado ponto, o gradiente. Né? Ele fornece justamente
a direção de maior crescimento, né? Ou de máxima variação da função. Aí, tá? Então a gente tem que calculou esse vetorzinho aqui, ou seja, determinou as derivadas parciais da função em relação a x e a y. O vetor formado pelas componentes dadas por essas derivadas justamente aponta na direção de máxima variação da função. Eu cheguei a demonstrar isso no fim da aula passada, tá? No material de vocês da semana passada. Eu não vou me concentrar nisso hoje novamente, mas tá lá. Tá? E por fim, para encerrar aqui as nossas lembranças, né? O valor da derivada máxima, né? O valor máximo da derivada é justamente dado pelo gradiente, pelo módulo desse vetor gradiente, né? Isso a gente também viu, estudou semana passada, e eu demonstrei, assim, no finalzinho da aula, lá nos últimos 20 minutos. Tá? Pelo módulo do vetor gradiente. Não é isso? Então não é difícil de verificar essas coisas, mas vamos deixar aqui assim, né? A derivada máxima é o módulo do vetor gradiente da função. Bom, então tá aí. Exatamente, o Leandro perguntou aqui para mim. Então, encontrando o vetor, né, no caso aqui o vetor gradiente, né, para saber o valor da derivada máxima, se você já conhece o vetor, sei lá, calculou o vetor, tem as componentes 2 e, sei lá, 5. Esse aqui é um vetorzinho. Tá? Suponha que esse vetor aqui seja justamente o gradiente, tá? Isso, você tira o módulo dele, a raiz quadrada das componentes ao quadrado aqui, né, soma, já tem o valor máximo da derivada da função naquele ponto. Tá? Além da direção de máxima variação, o gradiente também te dá o valor máximo da derivada. Naquele ponto, para aquela função, naquela direção, claro. Né? Então a gente viu isso semana passada, só para relembrá-los, né, para não ficar muito jogado assim, bem rapidinho. Então tem uma direção qualquer, que é a direção do seu corte, e tem a direção do vetor gradiente, que a princípio também pode ser qualquer uma. Né? Você tem o vetor gradiente aqui. Deixa eu ver só se eu consigo colar esse cara aqui. Pronto. E aí você está calculando a derivada no ponto P. Tá joia? Esses dois caras, a princípio, também fazem um ângulo eta entre si. Então, não é difícil verificar que justamente a questão a derivada parcial, né, pode ser escrita usando esses dois vetores. Eu não quero a derivada parcial, não, a derivada direcional. O que eu queria mostrar para vocês é que justamente a gente já viu aqui em cima, né, que a derivada direcional é dada pelo produto escalar entre... Vamos escrever isso aqui. Derivada direcional é o produto escalar entre o gradiente e o vetor que te dá a direção, tá bom? Tá joia? Só que por definição, o produto escalar entre dois vetores, né? A gente já viu, vocês viram isso com a Bárbara no passado, é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é esse ângulo θ aí. Tá bom? Então, a gente pode reduzir isso, porque sabe-se, claro, que esse vetor
diretor, né, que é a direção do corte, tem módulo igual a 1. Então, o que vai restar aqui para você é justamente o módulo da função, o módulo do gradiente, vezes o cosseno do θ. Isso aí vai ser sua derivada direcional. Esse é o valor da derivada direcional da função. Tá? No fim das contas, você pode escrever. Claro, se você conhecer esse ângulo entre esses dois vetores, né? Se ele for dado. De todo modo, se você quiser maximizar, né? Para maximizar, então você já sabe que para maximizar isso aí, esse cara aqui que você calculou o gradiente, ele é fixo, né? O módulo dele não muda. Quem pode mudar é a direção, né? O ângulo θ. E o θ ele, né, vai variar de 0 a 360 de forma periódica. E ele está modulado também o valor do cosseno, né, de θ. Então fica entre -1 e 1. Você quer maximizar, né? Para maximizar, a gente sabe que cosseno de θ, né, é máximo se o θ é igual a 0. Então, se esse ângulo aqui vem para 0, você encosta aqui para zerar, você conclui, né, ou seja, que a direção do corte, né, é justamente a direção do vetor gradiente. Tá bom? É essa direção. Então, esse θ igual a 0 é a primeira conclusão que a gente tirou aqui, ó, essa aqui. Que é a direção de máxima variação, né? E quando o θ for para 0 aqui, a gente tem justamente a direção do corte coincidindo com a direção do gradiente, ou seja, o gradiente é a direção, o vetor gradiente te dá a direção de maior variação da função. Tá? Aí você conclui, claro, logo, a derivada máxima, né? É quando o θ igual a 0, você põe θ igual a 0, cosseno igual a 1. Então você tira aqui a segunda conclusão. Tá? Eu estou destacando aqui exatamente isso que eu estava dizendo ali, demonstrando mais uma vez, né? Então tá na tela. Tudo bem, pessoal? Vocês me acompanharam até aí? Seuna mandou uma pergunta falando sobre o exercício 3 da outra lista, né? Da lista que encerrou, que tinha chegado em 0. Isso, se é 0, o máximo vai ser 0, não tem o que fazer, né? Se você chegou no vetor nulo, né? 0, 0. Então o módulo disso vai continuar sendo 0, não precisa nem fazer a conta, né? Você já tira no olho, não tem problema. Beleza, Seuna? É isso aí. Jovens, tudo bem aqui? Essa foi a nossa revisão, tá? Se alguém puder dar um sinal de vida aí para a gente prosseguir, ou para a gente repetir alguma coisa aqui que seja interessante, dúvida, alguma coisa assim. Se não, tocamos o barco. Beleza, Alessandro? Beleza, Lucas? Thiago? Maravilha, então. Opa, Lange, ótimo. Beleza, Raoni? Vamos continuar, então. Né? No fim da aula passada eu tinha deixado vocês com um exercício, né? Alguém aí chegou a fazer o exercício da aula passada? Deixa eu, aqui, ó, só ver ele aqui de novo. Então, vou empurrar ele aqui para baixo. Era um exemplo, mas acabou ficando como exercício porque não deu tempo de eu fazer com vocês na aula, mas eu deixei como tarefa, né? Façam. Né? Eu tinha deixado esse aqui, mas justamente o Thiago ainda falou do 3 e do 6, exatamente, da lista 5, né? Que a gente tem trabalhado com ela direto ou indiretamente já há 2, essa é a terceira semana, tá? Então, esse exemplo aqui alguém chegou a fazer? Deixa eu abrir um chat aqui, né? Um chat não, uma enquete, eu troco os nomes. Vamos ver, continuar. Aí, é anônimo, tá, pessoal? Se você não fez, pode votar não tem problema nenhum. Quem fez, vota sim, quem não fez, vota não. Tá? Eu não sei quem vai votar. Mas gostaria realmente que vocês participassem. Pelo sim ou pelo não, eu vou resolver também, tá? Pra gente conferir justamente com quem fez. Aí pode conferir o resultado, viu? Como é que foi e como é que não foi. Bom,
Já deu 20 segundos aqui, vou encerrar, compartilhar com vocês, ó. Não é exatamente o que eu gostaria de ver, mas vocês foram sinceros, pelo menos, tá ótimo. Compartilhando. Foi um 7-3, né? De cada 10 alunos, 7 não fizeram e 3 fizeram. Pelo menos 3 fizeram. Na proporção, né? Tá, ó, 3 proporcionalmente. Maravilha, Elias, ótimo, não tem problema não. Vamos continuar ainda, vamos fazer juntos aqui, ó. Seja a temperatura, né? Então aqui, ó, T, X, Y, por quê? Ela depende de duas variáveis, né? X e de Y. Em graus Celsius, ela é calculada em graus Celsius. Um dado ponto P numa placa. Um exercício que a gente já fez, né? Não, pelo menos exemplo, né? Desse tipo a gente já fez. Então, ele te dá a função temperatura aí. Se eu quiser saber a temperatura no ponto, sei lá, 3 na horizontal e -4 na vertical. Põe lá e calcula. Substitui, né, aqui o x e o y e calcula. Claro que você vê que essa função tem uma descontinuidade, né? Ela não está definida para o 0, 0, para a origem, né? E na origem ela explode, a temperatura vai para infinito. Mas não é bem esse o tipo de problema que eu quero resolver com vocês, né? Esse tipo de análise que eu quero fazer. Tanto é que eu estou fugindo da origem aqui, ó. Em que direção, a partir do ponto 1, 2, a temperatura aumenta mais rapidamente? E aqui taxa, tá? Então são duas perguntas, né, para responder. A gente acabou de ver que o aumento da função se dá sempre na direção, o aumento máximo, né, o maior aumento dela, ou a maior variação, na verdade, né? Na verdade, é a maior variação da função, porque ela pode estar variando tanto positiva quanto negativamente, né? Então, é na direção do gradiente, né? O maior aumento. A gente fala variação por quê, né? Veja, se essa direção aqui, ó, te dá o gradiente, por exemplo. A gente fala que é a maior variação da função. Por quê? Porque ela pode estar, claro, caindo, né, mais rapidamente, ou crescendo. Porque como a direção, né, o 180 graus, né, o lado oposto ali, se por um lado ela está crescendo mais rapidamente, por outro lado ela está decrescendo mais rapidamente. Então, não tem problema essa discussão aqui. É dado na direção do vetor gradiente. Essa função não chama f, né? Ele chamou t, não tem problema nenhum. Então, a direção desse vetor aqui, vetor gradiente de t, nada mais é do que a componente x, tx, ty. Essas são as componentes do vetor. Uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Teve um aluno que acusou agora mesmo que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Normal? Não, tudo bem, então. É o João. Eu vou ver se eu falo com ele aqui no bate-papo, só para falar que tá tudo normal, tá? Está normal aqui, João. Pronto. Deve ter sido lá. Tá bom, pessoal, obrigado. Obrigado por confirmar. Então, no fim das contas, a gente precisa calcular, então, as derivadas parciais, né? Vamos calcular o Tx, tá? Então, e o Ty. O que a gente tem? Tx é a derivada parcial em relação a x do quê? Dessa função aqui de cima. Tá? Tá feio, né? A gente não gosta disso. A gente gosta de deixar as coisas já mais bonitinhas para calcular a derivada. Então, reescreve a função, o denominador, né? Você passa para o numerador. Troca o sinal do expoente. Elevado a menos 1. Tá? Não é porque está todo mundo ao quadrado ali, vai levar a menos 2. Tá? Você pega todo o denominador, está elevado à primeira potência. Aí você manda ele lá para cima, menos 1. Tá bom?
Só o rapaz ainda está incomodado aqui, não consegue ouvir. Deixa eu pedir para ele reiniciar lá. Tá bom. Muito bem, vamos derivar essa função em relação a x. Ah, voltou, João? Maravilha, então. Derivar essa função em relação a x e depois em relação a y. Você vê que ela é uma função composta, né? A variável está aqui dentro, na parte de dentro, mas tem também a parte de fora. A gente começa de fora para dentro, né? Então vai ficar menos 1 cai, né? Vai ficar menos 1 vezes 35, já dá menos 35. Mantém o termo, né, o argumento aqui da função. Menos 1 caiu a regra indutor, vai ficar menos 2. Vezes a derivada de dentro, a parte verde agora, né? A derivada de verde em relação a x é 2x. Mais zero, né? Porque a derivada de y ao quadrado em relação a x é zero. Então pode esquecer esse zero aí. Tá bom? E aí, se você quiser reescrever essa função, aí dá para melhorar, para deixar ela mais bonitinha. Pode parar aí se quiser, né? Mas o 2 vezes 35 já dá 70, né? Menos 70. Tem um x aqui também, né? Esse x aqui. Ó, e aí a gente pode passar esse termo todinho para o denominador e trocar o sinal do expoente, né? Como a gente fez na ida, a gente pode fazer na volta agora. X quadrado mais y ao quadrado. Ao quadrado. Então esse é o tx. Tá? Ty, totalmente análogo, né? Só vai variar aqui dentro, né, na hora de calcular a derivada no argumento. Elevado a menos 2 vezes, agora eu vou derivar esse cara aqui em relação a y, claro que vai dar 2y. Então, mesmo esquema lá, menos 70y, só muda esse argumento aí, essa variável no numerador. X quadrado mais y ao quadrado. Ao quadrado. Bom, claro, aqui talvez eu tenha que ser mais preciso com vocês, porque o que a gente tem no final são duas expressões né, algébricas. Né? A gente não tem o valor numérico. Não é isso? Ele quer saber em qual direção a partir do ponto 1, 2, claro. Então a gente aplica o ponto, né? Vamos aplicar aqui, ó. O ponto de coordenadas horizontal, x igual a 1, y igual a 2. O meu tx, qual que é? Menos 70 que multiplica x. Aqui, ó, esse cara, hein? Menos 70 que multiplica x. X vale 1. Dividido por x ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, todo mundo ao quadrado. Menos 70 dividido por, ali dentro vai ficar 1 quadrado, 1, 2 quadrado, 4, 1 mais 4, 5, 5 ao quadrado, ou menos 70 dividido por 25. Se alguém trouxe uma calculadora aí, agora é a hora de usar. Vou pegar a minha aqui, ligar, 70. Ah, se bem que eu tenho uma no 2.8, negativo. Alguém chegou em 2.8 aí? Aqui, ó. Tinha esquecido desta. 70 dividido por 25. 2,8. Bateu. Negativo, no caso, ele era menos 70. Ótimo. A gente vai ter algo semelhante aqui para o TY, não igual, mas semelhante. Seria igual se as coordenadas fossem iguais, né? No caso aqui é 70 aqui, ó. 70 vezes y, né? Então 70 vezes 2. Dividido. O denominador é igual. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, elevado ao quadrado. Então vai ficar menos 140 dividido por 5 ao quadrado. Menos 140 dividido por 25. Claro, só dobrou o numerador, vai dobrar o quociente, né, a divisão. Menos 5,6, o dobro de 2,8. Agora você conhece, né, as componentes Tx e Ty. Aqui.
Tx, né? E Ty. Menos 2,8, menos 5,6. Maravilha, Guilherme. Bateu aí também, né? Então, aí você concluiu. Portanto, a direção de maior variação da função é a direção do... Opa, F não, aqui é T, né? No gradiente da temperatura. Né? A variação da função, vamos lembrar então, no ponto, né? 1, 2. Pronto. Então vamos colocar o argumento aqui. 1, 2. Nesse ponto 1, 2 da placa, né? Você tem a plaquinha lá. Coordenada x igual a 1, y igual a 2. Aí cruza, tal, achou o pontinho. Nesse ponto aqui, a função varia mais rapidamente na direção do vetor dado pelas componentes menos 2,8, com ponto e vírgula aqui, ó, menos 5,6. Tá bom? Ou ainda, se você preferir, vai ficar aparecendo mais um vetor para você. Para mim, eu quando vejo uma coisa assim, eu penso mais num ponto, né? Eu tendo a pensar, claro que é um vetor, mas quando eu vejo nessa anotação aqui, é a mesma coisa, né? Na prática. Então, aqui a gente tem a resposta. Essa é a direção de maior variação, é a direção do gradiente da função. Claro, poderia parar aqui, ou ter posto só essa também, não tem problema nenhum. Tá bom? Tá joia? E aí a outra pergunta que ele fez, né? Era aqui embaixo. A taxa que ele varia mais rapidamente, né? Bom, se a gente conhece a direção de maior variação, conhece as componentes que estão aqui, né? A taxa máxima, o valor máximo, é dado por quem, né? Só para você lembrar a derivada direcional, tal, não sei o que, o gradiente. Um módulo do gradiente da temperatura. Claro que nesse ponto, né? Você trabalha nesse ponto. Então, basta a gente tomar o módulo que é, né? A raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, a componente horizontal ao quadrado mais a componente vertical ao quadrado. E a gente calcula. Vamos ver se eu consigo fazer isso nessa calculadorinha aqui. Bom, elevar qualquer coisa ao quadrado sempre o resultado é positivo, independente se você está elevando algo positivo ou negativo. Então você pode fazer direto na calculadora e ignorar esse sinal aí, porque está fazendo quadrado. Mais 5,6 ao quadrado. Quem duvidar pode fazer com menos aí. E vai ver que dá o mesmo resultado. Raiz quadrada. Estou chegando aqui em 6,260,990,337. Duas decimais, 6,26. Né? Então, para encerrarmos aqui a nossa conversa. Alguém mais chegou nesse resultado? Às vezes a calculadorazinha aqui, ou eu, né, operando, bobiei. 6,26. Bateu aí? Ah, beleza. Ronaldo e Guilherme, agora que eu estou vendo aqui no bate-papo que ambos, né, chegaram no mesmo resultado. Então, como a gente trabalha com interpretação de resultado e tudo mais, né? E essas coisas agora não são só funções assim abstratas e ele está falando da temperatura numa placa, né? Se olhar o enunciado lá, ele está falando, ó, a temperatura é medida em graus Celsius, certo? Graus Celsius.
Então a variação é dada em graus Celsius, claro. Aqui ele não informou para a gente, mas esse ponto aqui tem coordenadas 1, 2. Então olhando 1 para a direita, 2 para cima. Pode ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 quilômetro ou 1 metro. Né? Nesse caso aqui fica subentendido porque a gente está usando unidades do sistema internacional, então tudo bem que escala, né? Centígradas. Celsius, então, aqui é a taxa de variação da função, né? É uma derivada. Então, a taxa de variação, ela varia nesse ponto, 6,26 graus Celsius por, colocar assim, metro. Aqui que a gente não sabe, na verdade, que não está explícito no enunciado se é metro, se é centímetro, mas talvez fique até mais sensato colocar em centímetro, mas eu vou deixar metro aqui só para... De todo modo, para cada unidade de comprimento, né, para cada unidade de comprimento desse problema, a função está variando nessa direção, a partir do ponto 1, 2, 6,26 graus Celsius. Tá bom? Então aqui a gente tem o resultado final da segunda resposta. Então, as duas, né? A primeira resposta é o vetorzinho aqui, e a segunda resposta, na verdade, é o módulo do vetor. Daquela rapaziada que tinha feito, acho que tinham sido 11 alunos que responderam aí, que fizeram. Vocês chegaram nesses resultados? Bateu? Não bateu? Se não bateu, entendeu? Deu para acompanhar? Todo mundo, né? Independente de quem fez, quem não fez, deu para acompanhar aí o raciocínio? Tranquilos? Isso. Maravilha, moçada. Obrigado pelos retornos. Felipe pergunta, se deixar só graus está errado? Está errado. Tá? Porque taxa de variação de uma função é em relação a alguma coisa, né? A velocidade da gente, né? Se você calcular, bom, a minha posição variou, né? Sei lá, 30 metros em 15 segundos. Então, 2 metros por segundo. A minha velocidade é a taxa de variação da posição, né? Do meu deslocamento. Então, ninguém mede velocidade em 2 metros. A minha velocidade é 2 metros. Não, é 2 metros a cada segundo. Aqui também. Eu tô falando a variação da temperatura na placa, né, é 6 graus, né, mais ou menos 6 graus Celsius para cada metro, para cada centímetro do deslocamento em relação àquele ponto lá. Maravilha, Felipe. Tudo bem? Maravilha. Então é isso, pessoal. O que eu tinha deixado como tarefa, né, como sugestão de tarefa, então, além disso, eram os exercícios 6 e 3. Então vamos conferir. Vou pegar os 6 aqui. E o 3, mas dá tempo de a gente fazer esses dois antes do intervalo. Assim a gente encerra esse assunto e só tira as rebarbas que ficaram faltando na parte final. Tá? Então, exercício 6. Em qual direção na qual a função x² mais xy cresce mais rapidamente nesse ponto? Né? A gente já sabe que é a direção dada pelo gradiente. Então, a gente vai responder na direção do gradiente. Claro. O gradiente calculado no ponto, né? No ponto 1, 1. Então, a gente vai determinar... Vou colocar aqui esse gradiente da função no ponto 1, 1, tá? Para determinar, né, a gente precisa saber as derivadas parciais. Vamos derivar em relação a x. Tranquilo, né? Derivar isso aqui em relação a x. 2x mais quanto? 2x mais quanto? Vou aproveitar aqui para deixar o f. 2x mais a derivada em relação a x desse cara aqui. 2x mais y. 2x mais y, Henrique, muito bem. E a outra, em relação a y, x² vai dar 0. E a derivada em relação a y no segundo termo, x mais y, a derivada é simplesmente x. Tá? Derivando em relação a y agora, esse cara aqui, sobra só o x. Bom?
No ponto, né? P dado coordenadas x e y valendo 1, tanto fx quanto fy pode ser calculado. Então vai ficar 2x, vai virar 2 vezes 1, mais 1, tá? Que é igual a 3. E o fy vai ficar x, simplesmente 1. Então, onde eu tenho 1 aqui, coloquei esse cara. Pronto. Beleza aí, Henrique? Enfiusa. Tranquilo, né? Essa derivada em relação a y, tranquilo. X. Ótimo. Então, basta agora, claro. Portanto, a direção que a gente quer é a direção do vetor gradiente do ponto 1, 1, 1, 1. É o vetor dado pelas componentes 3 e 1. Ou, se você preferir, na forma de vetor, assim, na forma cartesiana, né? 3i mais 1j, ou só j. Tá? Essa é a direção de máxima variação. Vocês estão me acompanhando? Alguém gostaria que eu repetisse algum ponto do exercício 6? Tudo em ordem, jovens? 3i mais j. Ou 3,1, né? Aqui, novamente, né? Se é na tua vida, você pode usar a notação que você se adequa melhor. Se é numa questão de trabalho, também, né? Eu prefiro trabalhar com cartesiana ali, I, J. Se é numa prova, né? É bom você saber tudo, porque às vezes é uma prova de múltipla escolha, como no nosso caso lá. E às vezes, né, você para aqui, você gosta disso, mas a prova está te mostrando justamente a outra. E aí você fala, não tem alternativa certa, tá errado. Né? O exercício está errado, eu fiz tudo, já conferi, tá batendo. E é só a apresentação final, então... Detalhes, tá? Tudo bem, vamos prosseguir? Vamos fazer mais um? Era o 6 e o 3, né? Vamos fazer o 3. Tá aí. Considere a função seno de xy. Ele pergunta qual que é a taxa máxima de variação da função no ponto 1, 0. Tá? 1, 0. Então, novamente, a taxa máxima de variação da função em um ponto é sempre dada pelo módulo do gradiente, né? É dada pelo módulo do gradiente da função, calculado nesse caso aqui no ponto, né? No ponto 1, 0. Então, novamente, a gente precisa determinar as derivadas parciais em relação a x e y. Essa é uma função, né, moçada, composta, né, trigonométrica, aí dentro tem um produto de polinômios do primeiro grau. Então deriva de fora e multiplica pela derivada de dentro. Seno é cosseno, a derivada, né? Vezes a derivada do xy em relação a x. X vezes y derivada em relação a x dá y. E o fy vai ficar bem semelhante. Cosseno xy vezes x agora, né? xy derivado em relação a y, agora só o x. Tá? Então, no ponto dado, né? No ponto 1, 0, o fx vai ficar cosseno de 1 vezes 0, vezes y, nesse caso é 0. Isso aqui vai dar quanto? Bom, cosseno de 0 é 1, vezes 0 vai dar 0.
FY, na cosseno de x, 1 vezes y, que é 0, vezes x, que é 1. Esse aqui dá a resposta, dá 1. Cosseno de 0 é 1, 1 vezes 1 dá 1. Tá bom? Então, novamente, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. Tá? Ótimo. Então, prosseguindo, logo, né? A gente pode escrever o gradiente da função no ponto 1, 0, como sendo justamente esses componentes 0, 1. Ou, se preferir, 0i é 0. J, né? 1J, tanto faz. Mas o que a gente quer, portanto, né? O que a gente quer, na verdade, é o módulo da função nesse ponto. É a raiz quadrada da componente. Ah, eu escrevi algum... Não, escrevi certo, tá certo. 0 e 1. 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. É igual a 1. Então, a resposta é essa aí. Então, aqui a gente tem um problema diferente, levemente diferente em termos de abordagem, né? Um problema puramente matemático. A gente não sabe essa função aqui, ó, o que ela está descrevendo. Se ela está descrevendo um sistema cinemático, um sistema térmico, um sistema, né, fluido, não sabe, não sabe. Então não tem como a gente classificar aqui a derivada parcial, ou melhor, né, o gradiente, que é o módulo gradiente, como sendo 1, sei lá, metro por segundo, 1 kilonewton por pascal, entendeu? Não dá, não dá. Aí fica só 1 mesmo. Aí não tem unidade. Não é um problema físico. Tá? Exercício 6, tá na 3, né? Desculpa. Tá na tela. Tudo em ordem, moçada? Alguma dúvida? Como é que estamos? Tranquilos? Deixa eu ligar a câmera para olhar para vocês, que parece que não tem ninguém aqui hoje. Tudo bem, pessoal? Como é que vai? De boa aí as soluções? Se tiver muito fácil, não, a gente pode parar aqui, não encerra, hein? Tô dificultando para vocês. Brincadeira. Tá bom, eu vou... Tem tempo, né? Dá para fazer mais um. Acompanhando, tudo certo? Não, beleza, agora eu tô vendo o bate-papo aqui. Abriu minha câmera, fechou tudo. Aí eu tô abrindo de novo aqui pra ver. Não, tá bom, né? Vocês estão acompanhando, ótimo. Ah, Seuna, maravilha. É isso aí, beleza. É bem semelhante mesmo, tá tranquilo. Beleza. Aí o Luciano perguntou, poderia ser menos um? Não. Por que não poderia ser menos um a resposta? Porque a gente tá falando de módulo, né? Módulo, esse cara aqui, ó. Módulo, né? O módulo é uma função, né? Que ela elimina o sinal. Tá, Luciano? O módulo de alguma coisa é sempre uma grandeza positiva, sempre positivo. O módulo é tipo distância, né? Quando você vai medir uma distância, tem a distância zero, né? Que você não se mexeu ainda. Mas a partir do momento que você começa a abrir a fita métrica, só tem distância positiva. Raio da circunferência, né? Vou fazer o raio da circunferência. Pode ser uma circunferência gigantesca, o tamanho da Terra, mas você vem reduzindo, 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 chega no zero, no ponto. Dali você não consegue reduzir mais. O módulo tem essa conotação aí, tá? Tudo bem, Luciano? Muito bem, maravilha. Bruno, não peguei de boa, ia ter com XYZ. Acho que tem um aqui que tem, né? Acho que é o próximo que eu quero fazer com vocês. Tem um que tem XYZ. Deixa eu ver se eu... É o 10, maravilha. Vamos pegar o 10 aqui.
E a gente resolve ele antes do intervalo, para vocês verem que não tem boi. Quem sabe fazer com 2, sabe fazer com 3, 4, 5, 10, se precisar. Por na prova com 8 variáveis. Qual o vetor do gradiente da função, né? X quadrado, y, z ao cubo no ponto 1, 1, 1. Então você vê que é uma função de 3 variáveis. Uma função de 3 variáveis também tem gradiente, tá? Então, para 2 variáveis, o gradiente da função, deixa eu escrever isso direito. A gente já viu, para 2 variáveis, ele é um vetor dado pela derivada, o ato falho, fx, fy. Um vetor dado pelas as componentes do vetor, são respectivamente as derivadas parciais em x e y. Tá? Para 3 variáveis, o que você acha que vai acontecer? A gente puxa um espacinho aqui, não é isso? Aqui, ó. E preenche com a terceira variável. Então, você quer colocar um z? Pode pôr, não tem problema. Aí você calcula a derivada em relação a z. Se fossem 4 variáveis, né? Então, isso aqui te dá um vetor no espaço, né? Se você quiser escrever isso em termos de coordenadas retangulares, IJK. Você deve ter visto um pouquinho disso com a Bárbara também. Então, você tem um vetorzinho tridimensional, né? Você tem, novamente, o teu R3, né? E sei lá, o teu gradiente está aqui, assim. Pronto. Essas coisas tridimensionais vocês já estão enxergando fácil, eu acho. Então, aí você pode decompor. Bom, então aqui tem um valor. E aqui você chega a outro valor. Claro, esse aqui é Z, X, Y. Então você tem um FZ aqui. Aqui você tem um FY e aqui você tem um FX. Mas esse é um vetor que está no espaço, não está mais no plano. Tá? Então, só estou exemplificando, tá? Ele não calculou nada ainda do exercício em si. Mas a ideia é essa. No outro caso, a gente tinha um vetor aqui, né? Em todos os outros casos, a gente tinha o nosso vetor aqui embaixo, no XY. Ficou tortinho, né? Mas acho que a ideia você já vai pegar então, um vetorzinho aqui, assim. 2 dimensões. Em 3 dimensões, o vetor está apontando uma direção no espaço, né? Beleza? Então não é para ter problema. Vou apagar isso aqui porque né, faz parte da resolução do exercício, mas espero que vocês tenham acompanhado. Muito bem. Ora, vamos fazer as derivadas. Vamos fazer o fx, fy, fz. Qual é a derivada dessa função aqui de cima em relação a x? Tá fácil, hein? Vou esperar vocês responderem no chat. Alguém responder no chat. Mesma coisa, fy e fz. Derivada de x quadrado, yz ao cubo em relação a x primeiro, né? Depois y, depois z. Aê, moçada, 2x, y, z ao cubo. Né? Se eu estou derivando em relação a x, o y e o z né, se comportam como uma constante, aquele 8, seu número favorito lá, o 7, que multiplica o x quadrado. Então ele faz o mesmo papel aí na hora da derivada. Então, vai derivar em y agora. Bom, o y está aqui no meio, deriva só o y. Y em relação a y dá 1, então vai ficar x quadrado, z ao cubo. Deriva em relação ao z agora. Ó. X quadrado y é uma constante. O 3 passa multiplicando, todo mundo. E fica um z quadrado aqui. Estão de acordo comigo? Acompanhando as derivadas? Se quiserem que eu repita alguma aí, me avisa. Fizer.
fx, fy e fz. Bom, tudo em ordem? Podemos prosseguir? Bom, daqui você já... Né? Só vamos precisar aplicar o ponto. Né? Calculadas. No ponto 1, acho que era... Aí, ó. 1, isso mesmo. 1. Fica o quê? Bom, fx vai ficar 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 ao cubo, que é igual a 2. Fy vai ficar 1 ao quadrado vezes 1 ao cubo, que é igual a 1. E por fim, fz vai ficar 3 que multiplica 1 ao quadrado vezes 1 vezes 1 ao quadrado de novo, é igual a 3. Então o vetor tem essas componentes. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Né? Bom, então a gente tem aqui, ó, fx deu 2, fy deu 1, o fz deu 3. A gente está dizendo que o vetor gradiente é isso aqui. Então agora a gente já calculou, né, as derivadas no ponto. Basta substituir. Portanto, o gradiente da função f dada no ponto de coordenadas 1, 1, 1, é um ponto no espaço também, né? Tem as componentes 2, 1 e 3, ou 2i mais j mais 3k. Bom, então, tudo isso aí, vamos ajeitar aqui assim, e a gente destaca. Aqui. Agora o que me ocorreu aqui são uma lista de exercícios, né? E eu gabaritei ela para vocês. Não sei se alguém chegou a fazer exercício... Alguém fez o exercício 10? Alguém tinha tentado fazer o exercício 10? A gente confere a resposta, então. Vocês estão me acompanhando até aqui? Tudo em ordem, moçada? Tranquilos? Cadê o chat? Quando eu abro minha câmera, desaparece o chat. Tá aqui. Agora eu tô vendo vocês. Tudo certo, né? Não, maravilha então, moçada. Beleza. Deixa eu fechar minha câmera aqui pra... Aí fica muita coisa na tela, né? Vamos conferir as respostas. E aí já tá quase na hora do intervalo, né? Ou já tá na hora do intervalo? Não, falta 5 minutos. Dá pra conferir as respostas. O 10. Vamos olhar o 10 aqui. Aí, ó. 2, 1, 3. Tá aqui o 10. E tá na forma, né? Aí com os versores. 2, 1, 3. Mas bateu. Qual mais que a gente fez? O 3 e o 6, né? O 3 ele tá dando 1. E o 6... 3 mais J. Eu não lembro, agora vou ter que olhar aqui. 3 mais J. 3i mais J, né? E o outro deu 1. Ah, bateu também. Ah, beleza. Que bom. Feliz. Joia. Bom, deixa eu voltar aqui. É isso. Então, a gente já tem 5 minutinhos, né? Eu quero só destacar com vocês. Eu não vou me lembrar de cabeça nessa lista aqui, colocar as bolinhas em cima dos quais a gente já fez. Mas eu sei que a gente já fez vários, né? Tanto na aula anterior quanto na semana passada ainda, retrasada. E hoje a gente já fez mais uns 3 aqui, né? 6, 3 e 10, isso. 3. Para a aula de hoje eu separei mais 2 exercícios. O 13 e o 17. Tá? Então quem quiser começar a fazer eles, pode fazer, que na volta do intervalo eu vou discutir a resolução deles com vocês e a gente vê
como é que tá bom? Eu queria só, nesse momento, não tá abrindo aqui, deixa eu ver se eu consigo carregar com vocês. Acho que... Mas vai carregar, tá carregando, vai carregar. Aqui, não tô conseguindo abrir. Que pena. Seuna tá perguntando, o exercício 4 da lista não é pegadinha nenhuma, é semelhante ao que a gente fez na aula anterior, 4. Isso, bem, é totalmente na mesma ideia. A gente fez ele na aula anterior, na verdade, exercício 4, né? E agora não sei se eu cobrei o mesmo na lista ou algo parecido. Agora não lembro, né, na tarefa. Quando eu preparei essas tarefas, foi bem no comecinho do semestre. Então não estou exatamente lembrado agora aqui. Mas eu vou passar para vocês agora. Aqui. Bom, vamos ver quem... Aqui é a enquete. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo com vocês. Isso, faz tempo que a gente não faz, né? A chamada relâmpago. Você está aqui comigo na aula, sim ou não? Vou deixar um minutinho e vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? Presença aqui, ó. Responde o formulário de presença. Vamos ver se funciona o formulário, né? Isso. Vai ficar 30 segundos no ar o formulário, é só responder, tá? Bota seu nome, seu RA e a disciplina CFVV, tá tudo certo. Bom, assim, com registro. Faz tempo, nossa, que vocês não respondem a chamada relâmpago, né? Vou te dar uma aquecida no formulário. Não abriu o link? Nossa. Deixa eu clicar nele aqui. De novo, né? Porque ele já está aberto aqui para mim, mas vou tentar abrir de novo. Abriu, Thalita? Ah, maravilha. Ah, aqui abriu de novo, abriu para mim. Lucas, deve ser o... João Vitor, perdão. Deve ser o e-mail institucional, tá? Você não deve estar logado no e-mail institucional, é por isso. Maravilha. Ele fecha em 1 minuto, hein? É meio que automático o negócio, daqui a pouco fecha. Tá? Mas, de novo, não vou lançar falta para quem não conseguiu, então, mas é uma forma da gente interagir aqui e ver como é que é esse negócio, né? No dia da prova, vocês vão receber um link assim pelo Teams, tá? Então, você tem que entrar no Teams com o e-mail institucional e acessar o formulário também com o e-mail institucional. Então, quem está comentando que não está conseguindo entrar, geralmente é porque fez logout ou porque está usando e-mail de outra instituição, né? Às vezes vocês estudam em outra instituição, faz curso ou trabalha, né? Às vezes a empresa trabalha com o Microsoft 365, né? E às vezes está logado nisso aí. Para hoje não tem problema nenhum, tá, pessoal? Já encerrou lá, já vi que ele acabou de fechar, não tem problema quem não respondeu. Tá? Agora, pro dia da prova, Fiuza, quem mais estava reclamando aí? Acho que foi o João Vitor. No dia da prova, vocês estejam... Aí vai ser sério. Para hoje não tem problema nenhum, tá bom, meninos? Vou encerrar a enquete também, acho que já encerrou, né? Não, vou encerrar agora. 37 responderam a enquete, né? A gente tem 53 pessoas aqui, supostamente aqui na aula. Tá bom. Então é isso. Eu deixei aí na tela para vocês os exercícios que a gente vai resolver na volta, no intervalo, tá? E deve sobrar um tempinho para quem quiser aí ficar trabalhando na tarefa. Aí vou dispensar vocês. Então, mas a gente volta 8h45, combinado? E aí tentem fazer o 13 e o 17, 20 minutos dá tempo tranquilo, e a gente confere na volta.